Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto essencial para a segurança no trabalho, a NR35, sobre trabalho em altura. Isso mesmo, a famosa NR35. E a nossa missão aqui é, destrinchar os pontos mais importantes dessa norma, né? Basicamente, ela dita as regras para qualquer atividade feita a mais de 2 metros do chão, onde, claro, exista risco de queda. Parece direto, mas... Mas tem muita camada aí. Não é tão simples quanto parece à primeira vista. Com certeza. E ela já começa definindo bem o papel de cada um, né? A empresa, por exemplo, tem uma responsabilidade enorme. Gigante. Tem que garantir que as medidas de segurança saiam do papel. Fazer a análise de risco, a AR, emitir permissão de trabalho, a PT, quando precisar, criar os procedimentos e, olha, só deixar começar o trabalho se tiver tudo seguro mesmo. E ainda guardar a papelada toda por 5 anos, pelo menos. Ufa! Exatamente. E essa divisão de tarefas é o que faz a coisa funcionar. Ou não, né? Porque para o trabalhador também tem regra clara. Verdade. Ele precisa seguir o que está definido, usar o EPI direitinho, fazer os exames médicos que mostram se ele está apto para a altura e, muito importante, colaborar com a empresa. Não é só receber ordem. E tem aquela questão da recusa, né? Se ele se negar sem um bom motivo... Aí é considerado ato faltoso lá pela NR1. Tem consequência. E uma coisa que... é que a NR35 não está sozinha, né? Ela conversa com um monte de outras normas. Ah, sim. Totalmente. Isso é fundamental entender. Ela não funciona no vácuo. Como assim? Pensa bem, ela depende da NR1, que dá toda a base de gerenciamento de risco, depende da NR6 para os EPIs, claro. Faz sentido? Cinto, capacete... Isso. Depende da NR7 para os exames médicos, para saber se a pessoa pode mesmo subir. Da NR33, porque muito acesso ao espaço confinado é em altura. Verdade, tinha pensado nisso. E até normas específicas, tipo a NR34 da área naval, que tem suas particularidades com escada, plataforma. É um sistema integrado, sabe? Uma coisa puxa a outra. É um ecossistema mesmo. E dentro da NR35, parece que a análise de risco, AR, é tipo o coração de tudo, né? Com certeza absoluta. A AR é a ferramenta número 1 para identificar os perigos antes deles virarem acidente. A norma é até flexível no método, não impõe no modelo A ou B. O que é bom, né? Dá para adaptar. Sim, mas ela exige que vários fatores sejam olhados. E tem um detalhe. Para tarefa rotineira que se faz todo dia, a AR pode estar lá no procedimento padrão, ok. Tá. Mas para tarefa que não é rotina, algo diferente, aí precisa da permissão de trabalho, a PT, que demanda uma análise mais específica na hora. Muita gente escorrega aí, fazendo a R genérica demais para trabalho não rotineiro. Entendi a diferença. E essa análise que vai dizer o que fazer, seguindo aquela hierarquia de controle, né? Como é isso na prática? Essa hierarquia é, a espinha dorsal da prevenção em qualquer área. E na NR35 é claríssima. Pensa assim, ó. Primeiro, a pergunta de ouro. Dá para fazer isso sem ser em altura? Tem outro jeito? Eliminar o risco na fonte. Exato. Se não der mesmo, aí vem o passo 2. Ok, não tem jeito. Dá para eliminar o risco de queda usando proteção coletiva? Um guarda-corpo, uma rede... Que protege todo mundo. Isso, a prioridade sempre. Só se a resposta ainda for não, ou se a proteção coletiva não for 100% eficaz, é que a gente chega no terceiro nível. Tá bom, o risco ainda existe. Como a gente minimiza as consequências se a pessoa cair? Aí sim entra o EPI, o cinto, trava-quedas. A proteção individual. Isso, a tentação de ir direto para o 5 é enorme, mas a norma manda seguir essa ordem. Primeiro tenta eliminar, depois proteger todo mundo, só depois proteger o indivíduo. Mas a AR tem que ver mais coisas, certo? Muito mais. A queda de material ou ferramenta lá de cima pode ser fatal para quem está embaixo. Nossa, verdade. Tem risco elétrico, né? Perto de fiação aérea, por exemplo. Condição climática. Vento forte, chuva, visibilidade ruim. A própria estrutura onde se vai trabalhar, será que aguenta? Risco de colapso. E a interação com outros trabalhos acontecendo perto. A R bem feita tem que mapear tudo isso. É complexo. E para lidar com esse risco de queda que sobrou, entram os sistemas de proteção contra a queda. O que são eles exatamente? Basicamente são 2 famílias. Os sistemas de proteção coletiva, que são os guarda-corpos, as redes, protegem todo mundo que está ali. São a prioridade. Certo. Quando não dá para usar o coletivo ou ele não é suficiente, aí a gente vai para o sistema de proteção individual,
que é aquele kit, cinto tipo paraquedista, o dispositivo de conexão talabarte ou trava-quedas e o ponto de ancoragem seguro. A força de impacto máxima de 6 kN. Por que esse número? Esse limite de 6 kN é crítico. É baseado em estudos que mostram o limite do corpo humano para aguentar aquele tranco da parada brusca da queda. Forças maiores que isso, mesmo sem bater em nada, já podem causar lesões internas graves. Entendi. Não é só não bater no chão. Exatamente. Por isso, o sistema, especialmente o talabarte com absorvedor de energia, tem que ser projetado e escolhido para limitar esse impacto. E não adianta só ter o equipamento bom. A inspeção tem que ser, religiosa. Como assim? Tem a inspeção quando recebe o equipamento novo, tem a inspeção rotineira que o próprio trabalhador tem que fazer antes de cada uso, olhar a fita, a costura, a parte metálica. Todo dia, antes de subir. Todo dia. E tem a inspeção periódica, no mínimo anual, feita por alguém capacitado para isso. E a regra é clara. Achou defeito? Ou o equipamento segurou uma queda? Lixo. Descarta na hora. Não tem essa de, vou dar um jeitinho. É segurança. Nossa, rigoroso mesmo. Isso me leva a outro cálculo importante que a norma pede. A zona livre de queda, a ZLQ. Parece meio complicado de calcular. É um cálculo fundamental, mas a lógica é até simples, viu? É garantir que tenha espaço livre embaixo do trabalhador para ele cair e parar antes de bater no chão ou em qualquer outra coisa. Tipo um pêndulo, precisa de espaço para balançar e parar. Exatamente. Pensa num pêndulo humano. Precisa calcular a distância certinha, considerando a altura onde está ancorado, o comprimento do talabarte ou trava-quedas, o quanto o absorvedor de energia vai abrir e ainda deixar uma margem de segurança. Se não calcular isso direito, o SPI pode não servir para nada. E tem o fator de queda também, né? Isso. O ideal é ancorar o mais alto possível, acima da cabeça, para ter um fator de queda menor que 1. Isso diminui a distância da queda e a força do impacto. Entendi. E se, apesar de tudo isso, aconteceu um acidente? A NR35 pensa no resgate? Pensa, sim. E é uma parte vital. A empresa tem que ter um plano de emergência e resgate pronto baseado na análise de risco. O que esse plano precisa ter? Tem que considerar os perigos do próprio resgate, definir quem vai fazer, se é a equipe interna, externa, tipo bombeiro, ou os próprios colegas treinados, estimar o tempo que vai levar e quais as técnicas mais seguras e rápidas. O objetivo é sempre tirar a pessoa daquela posição suspensa o mais rápido possível, porque ficar pendurado desacordado é muito perigoso. Certo, a síndrome da suspensão inerte. Exatamente. E quem faz o resgate precisa ser treinado não só na técnica, mas em primeiros socorros também, e ter aptidão física e mental para isso. Bom, então, tentando amarrar tudo isso, a NR35 parece criar um sistema bem fechadinho, né? Desde o planejamento com a AR e PT, passando pela divisão clara de quem faz o quê, o uso certo e a checagem dos equipamentos até estar pronto para uma emergência. Perfeito. É um ciclo completo de prevenção muito bem pensado. Mas sabe, se a gente dá um passo para trás, fica claro que seguir a NR35 à risca é o básico, é o chão. O grande desafio, e talvez a reflexão que fica para quem está nos ouvindo, é como ir além disso. Como transformar a segurança em altura num valor de verdade dentro da empresa, na cabeça de cada um. Não só cumprir por cumprir. Exato. Como garantir que aquela percepção do risco, aquele cuidado com o detalhe esteja sempre ligada, em cada decisão, antes, durante e depois do trabalho. Essa mudança de cultura, de mentalidade, talvez seja a parte mais difícil e a mais importante de todo esse processo.